Olá, você, caro telespectador, cara telespectadora que me assiste, eu sou o Flávio, do Legends Modo Carreira, e hoje eu vou trazer para vocês 15 nomes, 15 grandes jogadores que mesmo depois de já velhinhos e tiozinhos, continuaram a jogar muita bola. Originalmente, eu ia fazer 5, depois eu falei, não, vamos para 10, aí eu pensei mais, tal, fui lembrando, falei, não, vamos fazer 15, então, uma listinha aí com 15. E se você achar bacana no final, achar que são bons nomes, que não tem nada a ver de melhor, de ranking, não, são só 15 nomes que eu separei, você vai lá e comenta, fala, pô, legal. Se você achar que eu esqueci de alguém, você vai lá e fala, pô, o fulano joga vôlei, né, essas coisas assim, faz parte. Então, cara, a longevidade desses caras, eu acredito que se atribui muito, principalmente quando a gente fala de atualidade, de futebol moderno, a ciência, né, cara, a preparação física, como que tudo isso tem contribuído para deixar uma carreira de um jogador muito mais longeva, né, para que ele consiga atuar em alto nível, performar durante muito mais tempo. Lógico, isso é muito pessoal, né, vai de cada um, como cada um encara, como cada um acredita que o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho, questão de disciplina, alimentação, enfim, uma série de coisas que influenciam, né, que interferem nesse sentido. Então, vamos lá, vamos para nossa lista. O primeiro, lógico, né, que tinha que ser ele. Uhul! Ah, uau, uau, o Zé Roberto é um animal. E de fato, né, um cara que sempre impressionou com a sua parte física enquanto jogava bola, mas eu acho que o que choca mesmo é depois que ele parou, porque o cara continua sendo um monstro, tá cada vez mais forte, mais bem de saúde, não é mesmo? Ele mete até um coaching ali, se você for lá no Instagram dele, você vai ver ele treinando, ele correndo, ele fazendo uma pá de coisa, deixando nós, molecada, com uma puta de uma inveja, né? Porque, pô, imagina só, 2 Copas do Mundo, anos de Bayern de Munique, ganhou muito no futebol, é um cara muito vitorioso, um multicampeão, então seria até injusto, seria uma incongruência da minha parte se eu deixasse, se o Zé Roberto não fosse o primeiro da nossa lista. O segundo, velho, é um cara que também impressiona pelo seu tempo jogando bola em altíssimo nível, é o Buffon, para mim, o melhor goleiro da história do futebol. Ele que começou lá no Parma, depois foi jogar na Juventus, passagem por PSG, voltou para a Juve e hoje defende o Parma. Mês que vem, daqui um mês praticamente, ele vai completar 44 anos de idade. Um cara que foi 12 vezes o melhor goleiro do campeonato italiano, 3 vezes o melhor goleiro do planeta, campeão do mundo lá em 2006 com a seleção italiana. Ele é o único jogador que jogou a Copa, não jogou porque esteve no banco, mas enfim, que foi convocado para a Copa de 98, que ainda joga. Ou seja, 98 é o ano que eu nasci, e lá se vão 23, vão fazer 24 anos já, cara. Então, o cara jogou lá e tá jogando ainda. Tenta aí fazer com que o Parma suba de divisão para a temporada seguinte. E, velho, é um ícone, né? É um monstro sagrado do gol, o melhor da história, como eu já havia dito. Na minha opinião, lógico. E uma parada que impressiona também é a velocidade de reação dele, ou reflexo, enfim, como você preferir. Que assim, quando ele tinha seus 20 e poucos anos ali, tava explodindo, tava chegando no auge, é quase que a mesma de quando ele tinha ali beirando seus 40 anos, que foi quando ele foi eleito pela 3ª vez o melhor goleiro do mundo, isso em 2017. Então, cara, o tempo passou, mas parece que pra ele permaneceu ali parado sempre no auge. O cara jogou quase que a vida inteira no auge. Isso aí é bizarro, velho. O próximo nome da nossa lista é um argentino que começou no Talleres, depois foi jogar na Inter de Milão e depois não saiu mais. Teve passagem pelo Buffett também. Foi Javier Zanetti. Chegou na Inter de Milão em 1995, só saiu em 2014, saiu para se retirar, para se aposentar. 2 Copas do Mundo na bagagem, monstro sagrado, 1.103 partidas como jogador profissional, ganhou tudo que ele podia ganhar com a camisa da Inter, italiano, Copa Itália, Supercopa, Champions League, Mundial, tudo, absolutamente tudo. É um cara muito vitorioso, um líder, jogava tanto na direita quanto na esquerda, se precisasse de volante jogava, se precisasse de meia mais adiantado jogava também, não tinha problema. Um cara que, mesmo já estando bastante experiente, tinha um fôlego ainda, um fôlego de jovem, fôlego de não fumante, fôlego de adolescente, corria muito, dava seus piques ali, chegava morto no final? Chegava, mas pelo menos chegava, né? Isso que importa, tem muito cara que não chega, né? Então tá aí, Javier Zanetti, monstro sagrado, mais um nome na nossa lista. O próximo cara que eu selecionei é um japonês, é Shinsuke Nakamura,
ou só Nakamura, como ele ficou mais conhecido. Eu jogava muito com ele no PlayStation 2, com a seleção do Japão. Ele é uma lenda do futebol japonês. Joga ainda atualmente, tem seus 43 anos, defende a equipe do Yokohama, lá do Japão. Ele que não teve passagens assim por gigantes do futebol europeu, jogou em Reggina, jogou em Espanhol, enfim, nessas equipes assim mais medianas, né? Mas na seleção do Japão ele sempre era convocado, nunca ficava de fora, jogou 2 Copas, jogou uma parte de competição asiática lá também. Enfim, é uma lenda do futebol japonês, uma lenda do futebol como um todo. O cara que batia faltas muito bem, era um camisa 10, 10 mesmo, baita jogador o Nakamura. Nosso quinto nome continua a fazer a diferença até hoje, estou falando de Zlatan Ibrahimovic. Ele que treina ali o seu taekwondo, isso o ajuda muito, né, em algumas acrobacias, ele que faz gols, cara, que você fala, da onde esse cara tirou isso, mano? Porque é um negócio realmente absurdo, velho. Ele tem lances, plasticamente falando, muito bonitos. Já tá bem tiozinho também, mas é o jogador assim mais importante do plantel do Milan. Quando ele não joga, a equipe sente muito a falta dele. Inclusive, tem muito garoto, tem muito moleque, mas quem resolve no final das contas é sempre o Ibrahimovic. Uma passagem espetacular pelo PSG, virou Deus lá no PSG, ganhou de tudo, exceto Champions. Essa aí, inclusive, esse é um asterisco aí na carreira dele, mas que não tira dele o posto de um grande jogador, um grandiosíssimo atacante. E atualmente ele tá ali com o Milan, buscando esse título italiano. Acho bem pouco provável que eles vençam. Título italiano, o Calcio, né, que não vem desde 2011, cara. Justamente quando ele mesmo jogava no Milan, quando ele era o cara do time do Milan. Então, você vê pouca diferença faz em campo Ibrahimovic, né? Espero que jogue muitos anos ainda. Eu sou fãzaço dele, acho que é um atacante espetacular, fora de série. Então, espero que continue aí muitos anos ainda, nos prestigiando com o seu futebol. Bom, até Gareth Bale surgir para o futebol, o único jogador de País de Gales que eu conhecia na vida até então era ele. Ryan Giggs, rapaz, se aposentou com 40 anos na temporada de 13-14, quando defendia o Manchester United, lógico, né, porque foi o único time que ele defendeu durante a vida inteira dele. Ele tem 37 troféus como jogador profissional, então é um dos caras mais vitoriosos aí de toda a história desse desporto que a gente tanto ama. Jogava ali pela meia esquerda normalmente, né? Um canhoto, cara habilidoso, cara que batia muito bem na bola, excelente meio-campista. Assim que ele parou de jogar, já se tornou ali auxiliar técnico do Manchester, uma parada assim. É uma lenda do clube e não poderia ficar de fora da lista. Seguindo a mesma pegada, vamos falar de Edin van der Sar, grande goleiro holandês, que quando se fala nele eu lembro dele com a camisa do Manchester. Mas ele já tinha jogado no Ajax quando era moleque, quando era jovem, ganhou Champions lá em 95, passou por Juventus, Fulham, e aí chegou no Manchester no ano de 2005 e permaneceu até 2011. Então, mesmo ali já beirando seus 40 anos, passando um pouquinho, estava agarrando demais no time do United. Não se aposentou oficialmente em 2011, porque em 2015 ele atuou por uma equipe aleatória lá, mas enfim, contamos aqui o futebol de alto nível, né? Então, tá aí o Van der Sar, um grande goleiro, uma lenda do gol também, muitos aí o admiram muito. Quem o viu jogar aí durante mais tempo, aí no seu auge, Copa de 98, sabe que ele foi um goleiro espetacular. Então tá aí, mais um grande nome. O próximo cara que eu selecionei, ele é muito popular aqui no futebol brasileiro, é o Nenê, o vovô garoto, aquele da Chapada. Nossa... Ele que promete jogar no Vasco da Gama até 2052, mais ou menos. E vou ficar até o Vasco subir igual da primeira vez que eu vim também. Excelente meio-campista, né, velho? O cara que bate muito bem na bola, canhotinho, habilidoso. Claro que não tem mais aquele pique, aquele fôlego de quando era moleque, só que ele compensa isso com um bom posicionamento, com um passe muito apurado, uma visão de jogo diferenciada, uma chapada também aí muito conhecida, torcedor brasileiro, porque ele voltou para o Brasil depois de rodar o mundo, ele jogou em tudo quanto é canto, com destaque para a passagem pelo PSG, talvez seja mais marcante, mais relevante de todas. Voltou em 2015, atuou por São Paulo, Fluminense e Vasco, atualmente defende o Vasco, assim como o Ibra, é um cara muito importante para a equipe Cruz Maltina aí, que busca o retorno elite do futebol brasileiro, né? Então, mesmo aí sendo já bastante veterano, o Nenê ainda decide demais lá no Vasco. O nono nome na nossa lista é de Francesco Totti, a bandeira de Roma. 845 jogos na carreira, 316 gols e 210 assistências. Um cara que dedicou a sua vida inteira a Roma,
um ídolo, né, cara? Teve proposta para sair, mas preferiu. Ele optou por continuar na Roma, o clube do seu coração. Teve uma despedida muito bonita lá em 2017, inclusive. Enfim, um cara que por ter jogado na Roma, ele não esteve assim na busca por grandes títulos, né? A Roma é um time que não tá assim, digamos, no mesmo patamar de Juventus, Milan, Inter, tá? Talvez ali uma casinha abaixo. Isso prejudica no sentido coletivo porque ele não ganhou tantos títulos na carreira dele. Mas é uma lenda, né, cara? É um monstro sagrado do futebol. Campeão do mundo em 2006 com a seleção italiana, campeão italiano com a Roma lá em 2001 do Scudetto, uma conquista muito marcante para a equipe romanista. Ele que sempre foi um ponta de lança, ali um meio atacante, até mesmo um segundo atacante que jogava atrás do centroavante. Conforme ali o tempo foi passando, ele foi perdendo ali em velocidade, ele acabou sendo deslocado para a posição de centroavante mesmo, de ofício, porque não precisava correr tanto e tal, e para aproveitar a capacidade que ele tinha de finalizar. Ele sempre foi um finalizador muito bom. Então, Francesco Totti, aposentado em 2017, tá aí mais um nome. O próximo é Roger Milá, o camaronês que fez história. Ele que teve números bem expressivos aí ao longo da carreira dele. Parou de jogar só em 1996, quando já tinha 44 anos de idade, e 2 anos antes, na Copa de 1994, lá nos Estados Unidos, ele entrou para a história. Ele quebrou um recorde, ele se tornou o jogador mais velho a fazer gols em Copa do Mundo. Mais curioso é que a seleção dele, Camarões, tomou uma sapatada da Rússia, perdeu de 6-1, mas esse 1 foi ele quem fez, quebrou esse recorde que curiosamente também era dele, ele que fez lá na Copa de 90, quando tinha 38 anos, fez gol, foi muito importante para a seleção de Camarões que fez uma Copa de 90 muito boa, cara. Caiu no grupo de Argentina, Romênia, e ainda assim conseguiu sobressair, foi eliminado só nas quartas de final. Então, uma campanha excelente dos camaroneses, muito graças a esse grande nome do futebol, que daí no gol na Copa de 94 meteu a dancinha lá, que é muito conhecida, o pessoal deve lembrar aí por causa disso, então tá aí mais um grande nome, uma lenda, Roger Milá. Agora, no número 11 não poderia ser outro que não fosse ele, Romário, mano, um cara que aos 39 anos de idade, em 2005, jogando pelo Vasco, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, só isso. Lógico que ele não tinha mais aquele pique, aquele arranque curto, né, que ele dava, que era mortal, mas ele compensava isso com um posicionamento, com uma visão diferenciada ali para antecipar, para antever o que ia acontecer na jogada, saía na cara do gol com muita facilidade e metia gol assim com uma naturalidade, cara, de quem tá jogando no quintal de casa, né? O Romário era um negócio impressionante, não à toa aí foi apelidado, né, como o gênio da grande área, porque ali pra concorrer com ele é difícil, hein, mano? Um cara que deu uma esticada na carreira, bem verdade, pra alcançar o seu gol 1000, não oficial, lógico. Ele meteu 1002 na carreira, o gol 1000 foi contra o Sport, lá em São Januário. Esse aí também é bastante emblemático, aí, que ele meteu esse gol de pênalti. Campeão do mundo lá em 1994, voltou pro Brasil no auge da carreira, uma coisa que é bem comum de se acontecer para morar no Rio de Janeiro. Segundo a revista argentina El Gráfico, ele tem 768 gols oficiais. Aí tem outros lugares que credenciam 745, enfim, é mais ou menos nessa faixa aí. De qualquer forma, é impressionante, é um número estratosférico aí de gols. Então tá aí, Romário, baixinho, mais um aí na lista. O 12º é mais um símbolo de longevidade, de profissionalismo, de um cara extremamente comprometido. Eu tô falando de Lucho González, El Comandante, um cara que, por praticamente todos os clubes que ele jogou, ele se identificou, foi ídolo, rapaz. Huracan, River Plate, Porto, Marseille, Atlético, ganhou de tudo. Um cara vitoriosíssimo, um cara que só perde pro Messi, se eu não tô enganado, na questão de títulos coletivos entre argentinos, que é uma marca espetacular, mano. Então, ganhou 6 vezes campeonato português, ganhou torneios na França, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana. Rapaz, um currículo assim invejável, é um coroa assim muito boa pinta também, vamos, diga-se de passagem, né, sem clubismo agora, né, El Comandante foi aí um excelente jogador, teve uma carreira linda, então tá aí, mais um belo nome aí na nossa lista. Esse tá pro Milan, como o Totti tá pra Roma e como o Zanetti tá pra Inter. Tô falando, lógico, de Paolo Maldini, filho de Cesare Maldini, pai de Daniel Maldini, que atualmente joga pela equipe do Milan. O Maldini, cara, com 39 anos de idade, era titular, capitão do Milan, na conquista da Liga dos Campeões de 2007, a última orelhuda que o clube ganhou.
e jogando muita bola, mano, jogando fino. Era um zagueiro barra lateral esquerdo, assim, de extrema elegância, velho. Era um cara que não dava porrada à toa, chegava firme, lógico, mas sempre com lealdade, mano, sempre respeitando o adversário. Era um gentleman, era um jogador, assim, fora de série. Então, ele parou em 2009, com 41 anos já, por conta de lesões, já começou a ser muito atrapalhado ali e resolveu parar. Mas se não fosse isso, rapaz, ele poderia ter dado uma esticadinha boa ainda na carreira dele, porque, cara, era uma elegância absurda, um preparo físico, um profissionalismo, um comprometimento fora de série. O nosso 14º nome já tá chegando no finalzinho, viu como que passa rápido? É uma divindade do futebol brasileiro, é ele, Paulo Baier, rapaz. Um cara que brincou com dinossauros, que não estudou história, só estudou o futuro. Um cara que trouxe o futebol para o Brasil aqui, foi o precursor do esporte no nosso país. Sim, um batedor de faltas também excelente, diga-se de passagem. Atua aí por diversos clubes do futebol brasileiro, como por exemplo Goiás, Palmeiras, Atlético, Criciúma, inclusive, onde ele jogou quando era moleque e depois quando já era bem mais tiozinho. Batia a falta como poucos, mano. Quando era falta ali perto da área, ali próximo da meia-lua, você já falava, ih, rapaz, vai ser gol do Baier, mano, porque era um cara que pegava muito bem na bola, camisa 10 que deixava os companheiros na cara do gol. Se aposentou oficialmente em 2016 no São José, no auge dos seus 42 anos de idade. O 15º nome na nossa lista eu não deixei por último por acaso, foi justamente porque assim, é o caso mais bizarro de todos esses aí que eu apresentei para vocês. Eu tô falando do japonês Kazuo Miura, de 54 anos de idade. Ele que atualmente defende o Yokohama FC do Japão, assim como Nakamura, que foi outro aí que eu falei, que tem seus 43 anos. Então, muito provavelmente a equipe pretende estar montando um asilo aí com todos esses jogadores. Você deve talvez aí conhecer esse cara justamente por isso, né, pelo fato dele já ter mais de 50 anos ainda jogar bola, e também porque ele atuou no futebol brasileiro em vários clubes durante bastante tempo, ali na década de 80 principalmente, defendeu equipes como Santos, Coritiba, CRB, entre várias outras, mas o grosso da carreira dele foi feito mesmo ali no Japão, em equipes como o Vissel Kobe e justamente o Yokohama, onde ele joga até hoje. Uma outra curiosidade bastante aleatória e interessante sobre o nosso querido Kazuo Miura foi que ele jogou uma Copa do Mundo, mas não foi uma Copa do Mundo de futebol de campo, foi uma Copa do Mundo de futsal. Isso aconteceu no ano de 2012, quando mesmo tinha 45 anos de idade, estava ali brilhando também no futsal, mano. Jogou contra o Brasil do Falcão, aliás, e perdeu o jogo. E no dia 26 de fevereiro de 2022, ele vai completar 55 anos de idade, 55 primaveras, nosso querido Kazuo Miura. E segundo que eu pesquisei, ele não tá pretendendo se aposentar não. Apesar disso, é lógico que de 2019 até agora, aí, 2021, 2022, ele só jogou 15 partidas, em todos esses anos aí, com uma minutagem bastante baixa. Então é um cara que praticamente não é utilizado. O futebol japonês vem crescendo aí ano após ano, vem ficando cada vez mais competitivo, então é lógico que um cara dessa idade, aí, com todo respeito aí aos mais veteranos, vem perdendo espaço, né, mano? Mas ainda assim, é um caso bizarro, né? Um caso assim a ser estudado, um cara que joga até os seus 54 anos. Então parabéns aí, querido, seu Kazuo Miura. E a você que assistiu, muito obrigado, velho. Eu agradeço mesmo, mano, de coração. Você que fica aí até o final do vídeo. Peço que você siga lá no Instagram, @inflavio, @in_flavio com 3 As. E o @Legends Modo Carreira também, assim como eu peço que você sugira temas, cara. Temas dos mais variados tipos, curiosidades como essas aí, futebolísticas, enfim, coisas que você quer que eu fale aí nas próximas semanas. Então, muito obrigado pelo acesso, por ficar até o final. Até a próxima e falou!